Bom, pessoal, vamos falar da prova discursiva para técnico legislativo dos grupos 4 e 5 do concurso da CL, da CLDF. Até que, enfim, a Fundação Carlos Chagas divulgou agora em 2018 exatamente os parâmetros que ela quer para essa prova discursiva, o que mudou em relação ao edital antigo, tá? Então, já vou conversar um pouquinho o que vocês podem esperar, qual deve ser o direcionamento da FCC nesse sentido, entendeu? Então, vamos lá. Bom, a banca deixou bem claro aqui que a prova discursiva, na verdade, vai trazer redação oficial. É uma prova difícil? Eu diria que não. Ela fica agora mais fácil do que a redação comum da FCC, isso é fato, tá certo? Porém, agora vocês vão notar uma novidade no edital da banca, em face dos seus critérios avaliativos, principalmente. O que vai acontecer? As pessoas que são mais cuidadosas com a elaboração do texto, cuidadosas no sentido de não esquecer determinados procedimentos de estrutura, são as que vão passar no concurso. Agora o conteúdo nem pesa tanto, ele fica até desinteressante. Por quê? É possível que a FCC te dê uma situação em forma de estudo de caso, né? O que é estudo de caso, Júnior? Estudo de caso, gente, é uma história fictícia. O cara conta uma história para você e a partir disso você vai desenvolver um expediente público, tá certo? Correspondente ao que essa história pede, tá bom? Por exemplo, no último concurso que a FCC fez para a redação oficial, em que caiu esse tipo de exercício exatamente para o legislativo, ela acabou pedindo para as pessoas desenvolverem uma ata. Porém, ela não falou a palavra ata. Ela trouxe uma situação em que as pessoas estavam em reunião e que havia sido decidido, havia surgido uma série de decisões. Então, por ser um documento de reunião, né, quem estudou o conceito de ata, por exemplo, teve que desenvolver uma ata. Aí você me diz assim, tá, mas a ata não vai cair neste concurso não, porque eles pediram o manual da presidência da República, né? Ainda pediram a versão de 2002. Neste manual nós não temos ata. Neste manual, quando nós pensamos em expedientes que são bem próximos ao cargo de técnico, nós estamos falando do padrão ofício, né? O que possivelmente vai acontecer, padrão ofício, não é? E o padrão ofício, ele traz 3 expedientes, 3. Porém, existem 2 expedientes que são mais comuns, que seriam o memorando e o próprio ofício. A tendência é que 90% de chance de aparecer na prova um ofício, você redigir um ofício. Há essa tendência. Porém, gente, isso, olha, eu falo pra vocês, sempre falo, né? 20 anos de concurso deixam você, assim, bem aprumado em relação às coisas, né? Não é à toa que no TCM do Rio, e meio exatamente a essas informações um tanto nebulosas que não são claras, a gente acertou a proposta daquele TCM do Rio de Janeiro em relação à redação oficial na prova discursiva. Vamos lembrar que a área técnica é uma área que atua bastante no setor administrativo. Então, ata e relatório, não é? Podem ser expedientes que podem aparecer para você desenvolver, requerimento. Ah, mas isso não tem no manual da Presidência da República. Não tem, mas não quer dizer que a banca não possa pedir. Sabe por quê? O que elas fazem? Elas jogam para você isso aqui. Olha o português, não é bem interpretado. Na prova discursiva, o candidato deverá desenvolver uma redação oficial a partir de uma única proposta em conformidade com especificações do Manual da Presidência da República. Veja só, quando ela fala em conformidade com as especificações, ela não está falando em conformidade com os modelos e nem com o gênero textual extraído do próprio manual. Ela diz em conformidade com especificações como princípios, características de textos oficiais, certo? Algumas regras são próprias da padronização dos ofícios. Então, nós temos que tomar cuidado que quando ela coloca essas especificações, ela pode estar se referindo tão somente ao
vamos dizer assim, aos princípios que regulam a redação oficial. Então você tem que tomar cuidado, a gente tem que passar por tudo, tá? Tem que estudar isso aqui mesmo, ó, ata, relatório, requerimento, tem que estudar assim, padrão ofício, né, igual um louco, tem que saber tudo isso aqui. E veja aqui, né, não é só estudar regrinha onde fica a data, né, como é que faz a identificação do expediente, como é que faz a identificação do signatário, não é só isso não. Veja o que a banca trouxe para você, ó. Ela diz assim, conteúdo vai valer apenas 25 pontos, porque agora o conteúdo pouco interessa para ela, né? Ela diz que o candidato deverá desenvolver um texto, certo, de acordo com o tema proposto, com clareza, coerência, a menina da vez, e concisão, considerando que a transparência do sentido dos atos normativos, bem como a sua inteligibilidade, são requisitos da redação oficial conforme estabelecido nesse manual. Então veja só, veja que a banca até fala de atos normativos que nada tem a ver com comunicação oficial. Porque os atos normativos seriam o quê? Os decretos, né, as normas de um modo geral. Porém, quem é da área técnica não redige ato normativo, tá? Quem vai redigir ato normativo é consultor, tá bom? Então a tendência, o que ela está pedindo para você? Você vai ter que desenvolver um texto em que ela vai te dar um conteúdo, possivelmente ela vai te dar um estudo de caso. É claro, isso aí, quase 100% de chance de ser isso mesmo. E aí, você já vai ter o conteúdo. Porém, você precisa transformar esse conteúdo num texto claro, coerente. A coerência vem das suas escolhas argumentativas, né? Ela vai observar isso naturalmente. Da concisão, o seu poder de usar as palavras de forma econômica, expressões que eram mais extensas precisam ser transformadas em expressões mais econômicas. Isso não é só encurtar a frase, não é? A gente tem uma série de regras na língua portuguesa que são responsáveis pela concisão e, naturalmente, o examinador vai cobrar o uso dessas regras. Ele precisa identificar se você domina princípios mas você domina regras de concisão da língua portuguesa. Ele vai querer que o seu texto tenha transparência em relação ao sentido do que está sendo comunicado, assim como as leis precisam ter. É isso que ele quis dizer, considerando que a transparência do sentido dos atos, bem como a sua inteligibilidade, são requisitos. Então, o discurso tem que ser claro, objetivo, conciso, bem equilibrado e coerente, de forma que pareça até uma lei. Sim, porque as leis, elas são feitas, gente, de uma forma bastante simétrica, né? Quando você pega uma norma, por exemplo, o artigo 1º desta norma, ele diz o chamado aspecto conceitual da norma. Depois você vem partindo para requisitos, ou seja, há uma coerência na construção, tá? Um cartesianismo que a gente diz na construção da norma. Vocês não vão escrever norma, tá bom? O caso de vocês vai ser um caso ou de correspondência ou de outro tipo de expediente. Veja que a banca evitou falar de correspondência aqui. Por isso que eu soltei as minhas suspeitas aí sobre ata e relatório, tá bom? É claro que, como eu disse, memorando e ofício são correspondências oficiais do próprio Manual da Presidência da República. Tá claro? Bom, e a menina da vez? Isso aqui vai deixar vocês em situação bastante complicada. O concurso vai ser decidido por pontos mínimos. É o que acontece nesta fase quando a redação oficial faz parte da discursiva. Qualquer errinho pesa muito. Então, muita atenção. Respeito ao gênero solicitado, você tem que descobrir qual é o expediente sobre o qual você vai ter que redigir. Se vai ser um expediente administrativo tipo ata e relatório, se vai ser um expediente de comunicação tipo ofício, memorando, por aí, tá? E aí ela diz, em conformidade com as especificações do manual. Então, lembrando que as especificações podem não ser somente aquelas do padrão ofício, não. Eles podem trabalhar, vamos dizer assim, basicamente os princípios, que já são especificações de peso. Ela pede uniformidade, então, se você usou ponto e vírgula para você enumerar, você tem que manter este tipo de ponto e vírgula para outras passagens enumerativas. Encadeamento de ideias vai pesar, o chamado princípio da continuidade textual. Isso aqui vai pesar pra caramba. Coesão, articulação entre as partes. Então veja que aqui ela não quer só as regrinhas do manual, mas ela quer sobretudo um texto bem construído, com lógica. Tá bom? Quando ela chega em expressão, veja o que ela vai fazer. Olha só o que aconteceu em expressão. Ela vai pedir assim, 25 pontos
para você trabalhar de forma impessoal, com desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido aí na elaboração das comunicações oficiais, né? Quando ela jogou isso aqui para você, em pessoalidade, e ela quer uma adequação dessa linguagem ao padrão, tá certo, da redação oficial, o que ela está fazendo? Somando mais alguns pontos de expressão em estrutura, porque isso é uma questão bastante estrutural também, tá? Não é só uma questão de expressão, é uma questão bastante estrutural. Então vejam que se você pensar a estrutura e a gramática, elas têm um peso significativo sobre o conteúdo desta vez, tá bom? Então, essa é a minha dica para você, para que você possa prestar muita atenção aos princípios, né? Escrever com impessoalidade não é só jogar o texto para a terceira pessoa, é tomar cuidado com a adjetivação, com a forma, com a substantivação de algumas expressões que você vai usar, não é? Para que você consiga se comunicar não com os vícios que nós notamos aí, por aí afora, na redação oficial, mas que você possa se comunicar com bastante transparência e de forma efetiva para aprovação do seu concurso. Se você gostou, quer estudar conosco, gostou dessa explicação, quer aprofundar o seu estudo, no Turma de Redação, né, que você vai encontrar www.turma de Redacão, tá? Vou colocar aqui embaixo, tudo junto, turmaderedacão.com.br. Nós teremos um curso em que você vai ter, na aula 1, tá? Aula 1, a teoria completa da parte de redação oficial, tanto para você trabalhar a prova objetiva, não é, quanto para você trabalhar a discursiva. Você vai ter depois, tá certo? Depois dessa aula 1, você terá 4 propostas para desenvolver os seus expedientes. Essas propostas serão comentadas, terão modelos, né? Depois nós vamos comentar essas 4 propostas. E o curso traz também, gente, uma correção comentada. Por exemplo, nós vamos comentar pontos falhos. Olha, escrever dessa forma não é bacana, cuidado com isso, nós notamos isso nos textos, então tem esse comentário. Além disso, você vai ter como bônus, porque a gente já sabe que vai ter aluno nosso na correção, nós queremos um número maior, não é? Lógico. Você vai ter como bônus o português da FCC em mapa gramatical da prova, interpretação de texto e mais 12 provas da FCC, né, que são provas de 2017/2018, tá bom? Não tem como não passar no concurso não, tá? Beijo grande para você e te aguardo no Turma. Se você tiver dúvida, fale com o nosso WhatsApp, tá certo? Você pode conversar diretamente comigo por esse WhatsApp aqui, 3298886, 3 vezes número 8, 6, né? 7661. Fala com a Malu, manda seu áudio pra mim e eu te respondo em seguida, tá bom? Beijão, sucesso pra você no concurso.